Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui tudo ótimo. Vamos a mais uma história de hoje aqui no canal. Se você quer mandar sua história também pro quadro Mundo Gringo, me conte um segredo ou casos de família, vou deixar aqui daniresponde@hotmail.co.uk. Pode mandar sua história para lá, porque com certeza a gente vai ler aqui no canal. Bom, meus amores, vamos à história de hoje. Ela diz o seguinte, a história de hoje, gente, é um mundo gringo meio envolvendo... Bom, vocês vão ver, é um mundo gringo. É uma história do mundo gringo. Oi, Dani, meu nome é Marta, minha história começa com a minha mãe. Ela veio de um lar torto e desestruturado com mais 7 irmãos. Então tinha a mãe dela, mais 7 irmãos. Minha avó ficou viúva quando ela tinha apenas 15 anos. Minha avó era muito ríspida, cheia de filhos para sustentar, não deu amor e cuidados como minha mãe e o restante dos filhos mereciam. Ao contrário, ela surrava por qualquer motivo bobo. A gente tem visto vários casos assim, né, gente? As pessoas têm um monte de filho, principalmente antigamente, né? Eram vários filhos, não davam conta de sustentar, de cuidar de todos, e virava aquele caos e parece que vai passando de uma geração para outra geração, né? Mas vamos lá. Em consequência, minha mãe foi morar com meu pai ainda muito nova. Um dia eu saí para passear com meu pai. Ao voltar para casa, a minha avó trancou o portão e não deixou minha mãe entrar. E ela se viu obrigada a ir morar com meu pai. Então, gente, a mãe dela era novinha, namorava o pai. Um dia foi ali, ó, tomar um sorvetinho. Quando voltou, a mãe falou que você não entra mais. E a mãe dela teve que ir novinha e morar com o pai dela. Era um relacionamento abusivo. Meu pai tinha uma situação financeira boa, trabalhava como torneiro mecânico em uma multinacional, ganhava bem, mas não dava as coisas para minha mãe e para os meus 2 irmãos, e para mim. Ao contrário, ele bebia muito, fumava muito e tinha várias mulheres. Certa vez minha mãe foi ganhar minha irmã e passou por uma cesárea. E quando saiu da maternidade, meu pai não estava lá para buscá-la. Mesmo recém-operada na década de 80, ela pegou um ônibus com a minha irmã no colo, as malas e foi para casa. Lá encontrou meu pai com outra dentro do carro na porta de casa. Minha mãe bateu na mulher e no meu pai, que voltou mais tarde bêbado e se vingou. Minha mãe não tinha paz. Todos os dias era uma surra nova. Até que um dia ela não aguentou mais. Pegou seus 3 filhos, na época eu estava com 1 ano, minha irmã com 3, meu irmão com 5, e foi embora. Não tinha onde ir. Estava sozinha, sem casa, sem emprego. Deixávamos na casa de amigos e dizia, cuida do meu filho por essa noite. E só voltava na semana seguinte para nos buscar, porque não tinha para onde nos levar. Até imagino o que ela deve ter passado nessa época. Penso onde eles dormiam, penso aonde ela dormia, o que ela comia, porque ela deixava as crianças na casa de amigos ou parentes e ia pra rua, né, gente? Ela não tinha onde morar, não estava trabalhando, devia estar dormindo por aí, né? Até que um dia ela conseguiu um emprego. Nessas épocas, ela deixou minha irmã na casa de uma amiga, com a mesma desculpa de ir buscar no dia seguinte. Só que uma semana depois, quando ela voltou, minha irmã estava com as malas prontas, pois a amiga tinha dado ela para um casal no Rio de Janeiro. Olha só, ela deixou a menina lá e a amiga falou, mãe, eu busco, não buscou, a mulher falou, vou dar você lá para o Rio de Janeiro. Por sorte, a mãe veio, né, uma semana depois, pegou a menina e conseguiu ir para um barraquinho numa favela. Lá ela colocou os 3 filhos. Ela disse assim, Dani, ainda me lembro daquela época. Consigo me lembrar dos buracos entre os madeirites, o chão de terra batida, o varal pendurado no quarto que servia como guarda-roupas, a mesa, o fogão. Era tudo que a gente tinha. Ela ia trabalhar e nos deixava trancados. Meu irmão na época tinha 7 anos. Ele ia estudar. Enquanto eu era cuidada pela minha irmã de 5. Gente, o irmão tinha 7
estudava, a irmã de 5 cuidava dela, que tinha 3 anos. Quando fiz 4 anos, mudamos para um barraco melhor. Esse tinha cimento no chão e não chovia dentro. Minha mãe comprou um terreno em Itaguá e começou a construir sua tão sonhada casinha. Mas a vida era difícil, não tínhamos dinheiro para nada e às vezes não sobrava nem para comida. Minha mãe não era uma mãe carinhosa, não nos dava atenção e nos batia muito. Aí eu fico pensando... Ai, meu Deus, que sono, gente. Aí eu fico pensando o seguinte, por que a mãe dela batia muito nela? Olha lá em cima como a mãe foi criada, sem amor, num lado desestruturado, só apanhava. Então, assim, vocês já repararam que isso vai passando de uma geração para outra geração, né? Ela foi criada assim, em vez disso ter traumatizado ela, ela fala, não, vou dar amor aos meus filhos. Não, ela acabava surrando os filhos dela também. Então ela batia muito nas crianças. Não podíamos chorar, reclamar ou pedir algo que logo apanhávamos. Tínhamos muito medo da minha mãe e dos seus ataques. Hoje entendo que a vida a endureceu a esse ponto. Quando fiz 5 anos, minha mãe conheceu um homem. Ela estava feliz, mas minha vida e da minha irmã se tornou um inferno. Ele veio morar em nossa casa, à noite acordávamos com ele a nos olhar. O relacionamento dele com a minha mãe ficou sério e fomos morar no barraco dele. As brigas entre minha mãe e a família dele se intensificavam a cada dia, já que o irmão dele, casado, morava no barraco da frente, nós no barraco de trás. Quando fiz 8 anos, mudamos para a casa nova e a mãe dela finalmente conseguiu acabar a casa. Tinha piso, laje, azulejo, um quintal grande. Nessa época, as investidas do nosso padrasto já haviam aumentado. Lembro-me dele correr atrás de mim uma vez e outra vez ele correndo atrás da minha irmã. Tínhamos medo de contar para minha mãe e ela nos bater, então a gente ficava calada. Até que um dia ele foi embora depois de uma briga por causa de uma escada. Então minha mãe começou a sair para as festas e nos deixar em casa sozinhos e nos culpar por tudo. Cresci revoltada com aquela situação, sempre apanhando, sem poder dizer nada, sem amor algum por parte da minha mãe. Quando eu fiz 16 anos, me rebelei de vez. Peguei minhas coisas e fui morar com a minha irmã, que saíra de casa após ter sua primeira filha aos 16 anos. Eu me achava adulta, fazia o que eu queria. Ninguém mandava em mim. Com 17 anos, eu me envolvi com um bandido do bairro. Todos me alertavam, mas eu era responsável e cuidava de mim sozinha. Quando eu fiz 18, levei uma surra da ex-mulher desse homem. E minha mãe, cansada de ter dor de cabeça por minha causa e temendo a minha morte, alugou uma casa em outro bairro e me colocou lá. Chegando lá, me envolvi com outro bandido, pois eu queria vingança pela surra que eu levei. Mas o rapaz morreu pouco tempo depois. Aos 19, conheci um rapaz casado, nos envolvemos e em 5 meses fomos morar juntos. Ele era atencioso e carinhoso, achava estar sendo muito feliz. Depois de 4 anos de relacionamento, eu descobri uma namorada dele. Isso mesmo, gente. Depois de 4 anos que ela estava junto com o cara, ela descobriu que o cara tinha uma namorada. Ele namorava essa menina em casa. Tinha pedido até a mão da menina pro pai e pro madrasto. Tipo, ele namorava a menininha em casa, tá? Ela disse que na época ela trabalhava num cartório de segunda a sexta, saía do cartório e ia pro curso de raio-x. Aos sábados e domingos trabalhava numa loja de noiva. Então, os horários dela, gente, da semana inteira eram todos ocupados. E ela achava assim, tão bonito, né? Porque o namorado levava ela, buscava, levava dos cursos, buscava na loja, levava pro estágio. Aí ela pensava, meu Deus, como ele é amoroso, atencioso, né? Tinha todo esse trabalho. Mas quando descobri a namorada, eu entendi. Ele controlava meus horários para poder ficar com a namoradinha que ele namorava em casa. Fiquei revoltada, pois eu trabalhava tudo isso para pagar o carro que ele usava, a moto e a casa que nós morávamos. Ele também trabalhava, mas sozinho ele não ia conseguir pagar nada. Fiquei furiosa, joguei as coisas pra fora, deu um escândalo.
Foi nossa segunda briga em 4 anos. O pai dele, que eu gostava muito, veio conversar comigo. Me pediu para dar mais uma chance para ele. Que se acontecesse de novo, ele faria minha mudança sem eu precisar pagar. Não sei se o pai dele fazia mudança, deve ser, né? Concordei, mas já não confiava mais. Desconfiava de tudo e depois de 1 ano peguei mais um namoro dele. Dessa vez me separei, estava com 24 anos. Voltei a morar no bairro que eu morava com a minha mãe, mas dessa vez numa casa alugada. Eu morava sozinha e trabalhava. Não queria mais saber de relacionamento. Eu tinha meus namoricos, mas eu não pensava em casar. Eu estava traumatizada. Até que um dia eu ouvi uma voz no rádio. Me apaixonei. Ela se apaixonou pela voz, gente. Passei a ouvir todos os dias aquela voz linda. Nessa época minha mãe me ajudou a comprar meu primeiro carro. Eu ia para o trabalho ouvindo o homem falando. Depois de 6 meses tomei coragem, liguei para a rádio e pedi para passarem meu telefone para ele. E à tarde ele me ligou e passamos a conversar diariamente. Ele me contou que era divorciado, tinha um filho pequeno, trabalhava em outra rádio. Assim os dias foram passando até que marcamos de nos encontrar. Deixei o contato dele com a minha amiga, disse onde eu estaria e fui. Quando vi, me apaixonei. Mas ainda não queria casar. Mesmo depois de 1 ano, não pensava nisso mais. Ele me dizia que queria casar comigo, ter trigêmeos e ter uma família feliz. Com o tempo, comecei a achar aquele sonho lindo. Eu fico pensando, por que trigêmeos? Por que gêmeos? Qual a probabilidade de você ter um trigêmeos? Não, porque eu já vi várias histórias assim, a gente queria ter filhos gêmeos, a gente queria ter Gente, queria ter um filho, né? Eu fico pensando, é muita fantasia. Aí eu acho que é fantasia demais, né? Mas vamos lá. 1 mês depois conheci a família dele. Todos os finais de semana ia para a casa dele. Eu trabalhava nessa época em 2 empregos. Não tinha muito tempo para ficarmos juntos. Então abri mão de um emprego. As coisas apertaram e eu tive que vender meu carro. Já não dava mais para eu ir todos os finais de semana para a casa dele. Aí as coisas começaram a mudar. Mas eu burra e cega não vi. Ele trocou as férias dele para viajarmos juntos. E eu disse, eu não tenho dinheiro. Mesmo assim, ele continuou fazendo planos. Faltando 1 mês para as férias, eu disse, olha, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Então chegou uma mensagem no meu celular do número dele. Que dizia, fulana gostosa, e falando o nome da ex dele. Vamos passar uma semana em Porto Seguro. Enlouqueci. Liguei para ele, deu um escândalo, fui até lá, conversamos e decidimos ir juntos. Eu não sei, gente, se ele mandou uma mensagem para ela, tipo, errei, mandei para minha ex, mas mandei para você, porque ele mandou no nome da ex pro celular dela, convidando a menina para passar uma semana em Porto Seguro. Não entendi muito essa parte. Mas conclusão. Ela foi para Porto Seguro com ele. Aí ela diz assim, meu Deus, por que eu entrei naquele avião? Foi uma semana de insultos, grosserias, maus tratos. Chorei como nunca havia chorado na minha vida. O que era para ser umas férias se tornou um pesadelo, né? No primeiro dia tínhamos um passeio no centro histórico e eu disse, eu quero ir, vamos aproveitar ao máximo. Ele não quis ir e ficou na piscina do hotel. Perguntei, você vai? Ele ficou calado, então eu fui, me diverti, comprei lembrancinhas, aproveitei. Quando voltei ao hotel, ele estava com cara amarrada. Começou a brigar comigo, terminou o namoro. Eu decidi não ficar trancada. Resolvi aproveitar a Bahia, já que eu estava lá. No outro dia acordei cedo, me arrumei e fomos conhecer Arraial da Ajuda. Cidade linda, aproveitei o máximo, até esqueci o traste que tinha me chateado. Quando voltei ao hotel, tentei quebrar o gelo contando sobre o meu passeio, mas ele começou a me xingar. Gente, que cara louco, né? Ele vai pra passar umas férias no lugar e fica lá no hotel esperando ela voltar dos passeios pra xingar ela. Ai, vamos falar, Arraial da Ajuda, que lugar maravilhoso. Gente, passei muitas férias em Porto Seguro e Arraial da Ajuda. E é um lugar que eu quero muito voltar com meus filhos. Eu quero muito voltar lá com meus filhos.
Aí ele falava assim pra ela: você no mínimo deve ter conhecido algum nativo e se atracado com ele. Por isso conheceu a cidade tão rápido. Aí ela passou a noite chorando. No outro dia me arrumei, desci para tomar café, encontrei um casal que nos conhecemos no check-in. Contei sobre a cidade, eles me pediram para ir junto. Nessa hora aparece o ser, o ex, e diz: vou junto. Ela disse: aquela hora eu tremi, porque ele só arrumava confusão, né? Mas nesse dia rimos, aproveitamos o dia todo como se nada estivesse acontecido. No restante dos dias voltou a ser o mesmo ser insensível de antes. Então um dia ele ficou bem, depois voltou tudo de novo, xingar ela, maltratar, né? Bom, antes do penúltimo dia, ele teve uma crise de ciúmes que me fez chorar o restante da viagem. Como acordamos muito cedo para o último passeio, eu disse: estou com sono e vou te aguardar na van. Ele disse que eu estava na van para paquerar o motorista. Acho que pela briga, o motorista começou a reparar em mim. Chegou perto e disse: baiano sabe como tratar uma mulher linda como você. E acabou ficando dando em cima da menina. Então a menina já estava lá, uma pega pra capar com o namorado, e o motorista da van ainda resolveu dar em cima dela. Bom, a conclusão: o namorado voltou, nem olhava na cara dela e ignorava ela completamente. No último dia ele estava um amor. Ele acordou me beijando, acho que o único beijo que eu ganhei na viagem inteira. Me levou para tomar café, ficamos na piscina até a hora de irmos para o aeroporto. Quando desembarcamos em Congonhas, nos despedimos e eu fui embora. Mas como disse, eu estava perdidamente apaixonada. E quando ele me ligou, fui correndo. Nosso namoro era assim, briga atrás de briga. Mesmo assim, marcamos a data do casamento, aluguei o vestido, fomos cotar um buffet. No Natal, eu ganhei uma sapatilha que eu queria muito de um amigo da empresa. Pronto, foi o que faltava para o namorado voltar a xingar ela, chamou ela de promíscua, perguntou o que eu fiz para um rapaz me dar um presente de R$50. Vocês sabem o que ele quis insinuar, né? Terminou comigo, com o coração sangrando, lá vai eu encerrar o contrato do vestido de noiva. Mas acabamos voltando um mês depois. Quando eu falo que eu tenho que tomar florais de Bach com vocês não acreditam. Marcamos a data mais uma vez, mas eu estava esperta. Dessa vez nem perdi dinheiro. Lembra uma vez que brigamos por causa de uma camiseta? Ele queria vestir uma camiseta que havia me dado. Eu disse que não, porque eu iria usar aquela camiseta no dia seguinte. Ele virou e me disse: você está negando? Porque fui eu que te dei. Tipo, ele tinha dado um presente pra ela e depois ele queria usar o presente e ela falou que vou usar no... Tipo, ele arrumava confusão por qualquer coisa com ela. Aí ela se esquentou de novo. Naquele dia ela pegou tudo que era dela, jogou dentro do carro dele e mandou ele embora. Ele tinha algumas coisas na casa dela, né? Mas mais uma vez nós voltamos. Mesmo com todas as brigas, nos falávamos por horas, todas as noites. Certa noite, ele me ligou e depois de um breve boa noite, desligou. Achei estranho. Liguei em seguida, ele não atendeu mais. Mandei mensagem, liguei umas 50 vezes. Depois ele me disse no outro dia que ele tinha dormido. 2 dias depois, eles se encontraram. Aí ela voltou àquele assunto: vem cá, eu te liguei 50 vezes, você não me respondia, o que aconteceu? Você fez algo que me magoaria? Aí ele falou assim: não é da sua conta, não te importa. Aí ela disse: uma fúria tomou conta de mim, gritei, botei ele pra fora da minha casa, mas não abri mão de riscar o carro novo dele de ponta a ponta. Eu vivi esse inferno por 2 anos. Após um ano de rompimento, conheci outro rapaz. Porém, um antigo relacionamento me deixara com um desejo enorme de casar. Mas esse não era o desejo do novo rapaz. Ele nunca havia namorado, mesmo tendo 40 anos. Eu forcei o namoro e eu tentava obrigar ele a se casar comigo. Ele era muito bom, me ajudava em tudo que podia, até que meu pai ficou doente.
Isso mesmo, quando fiz 27 anos, meu pai, lembra que ele tinha largado a mãe com elas, que elas foram morar no barraco? Reapareceu doente. Eu, minha mãe e minha irmã cuidamos deles. Gente, já vimos essa história lá no... Meu pai era diabólico, né? Lembra também que ele voltou doente, mendigo, apanhava na rua? Não adianta, que se faz o que se paga, é karma, gente. Você vai ter o que você dá para as pessoas. Então ele voltou anos depois, doente, e precisou delas, né? Mas vamos lá. Quando o pai dela voltou, ela diz o seguinte: o rapaz falou pra mim que a minha vida era muito complicada e me largou após 1 ano de relacionamento. Comecei a achar que o problema era comigo. Tentei namorar outro rapaz que me pediu em namoro na segunda e me largou na quarta. Enlouqueci, comecei a procurar alguém em qualquer lugar, seja quem fosse, apenas para eu não estar sozinha e me provar que eu não era aquele monstro que afugentava a todos. Desisti, disse chega, não quero mais ninguém na minha vida, nasci para ficar sozinha. Mas sempre entrava em um site para conversar, afinal me sentia só. Até que um dia recebi uma mensagem de um rapaz. Começamos a conversar, ele sempre muito reservado. Achei estranho, mas conversamos por um tempo. Seu nome Marcelo. Ele sabia tudo sobre mim e eu quase nada sobre ele. As conversas continuaram e em 2 semanas me senti envolvida de tal maneira que nos chamávamos de amor e fazia planos para nos casar. Ela estava desesperada para casar, né? Marcamos de nos vermos, não deu certo. Marcamos novamente, mais uma vez não deu certo. E mais uma vez marcamos de nos encontrar na minha casa, mas ele se perdeu. Pedi a meu irmão para ir buscá-lo, afinal ele poderia ser um louco. Quando cheguei, vi um carro grande, bonito, deu sinal com faróis, desci, a porta abriu, me aproximei e ouvi: Marta, meu coração derreteu. Ele era lindo. Entrei no carro e meu irmão foi embora, mesmo eu pedindo para o meu irmão esperar. Fomos ao cinema, aquele homem era um sonho. Descobri que ele morava no Morumbi. Confesso que me decepcionei, porque o Morumbi, ela falou que costuma ser um bairro de pessoas... Eu não conheço São Paulo, gente, mas é um bairro que mora pessoas mais ricas, né? Mais bem de vida. E ela se decepcionou por quê? Porque ela pensou assim, nossa, esse cara nunca vai querer nada comigo, né? Aí ela falou que ele começou a contar, ele era super viajado, morou fora do Brasil, viajava a trabalho para vários países, e ela falou, eu, uma pobre menina de periferia, então tentei nem me apaixonar. Estava relutando contra aquele sentimento. Minha cabeça dizia, sua trouxa, vai embora, ele nunca vai querer alguém como você. Mesmo com tudo isso, pedi para ele ficar na minha casa aquela noite. Não fizemos nada. No dia seguinte ele conheceu a minha mãe e disse à minha mãe que queria se casar comigo. Meu coração acelerou. Minha mãe, que sempre foi contra meus namoros, chorou e disse, acaba de conhecer meu genro. Isso foi no dia 15 de junho de 2014. Em setembro fomos conhecer o lugar que seria realizada a festa do nosso casamento. Mesmo com todos os acontecimentos, eu ainda não estava acreditando. Eu estava muito machucada e já não acreditava mais que aconteceria algo bom. Achava a todo momento que ele me deixaria. Afinal, o que eu tinha de especial para conquistar um homem daqueles? Mas me segurei, nunca dei uma crise de ciúmes ou me mostrei segura. Casamos no dia 27 de dezembro, data a qual a sobrinha dele, que mora em Londres, estaria em São Paulo. Tivemos momentos difíceis, ficamos 2 desempregados, de uma vida muito boa financeiramente. Ele se viu sem nada. Lutamos, juntos batalhamos, conquistamos pouco, mas com muito amor e cumplicidade, né? Eles resistiram. Ela disse o seguinte: lembra do lugar das festas de casamento que eles foram olhar? Eles, quando casaram, não tiveram festa, mas tiveram a festa depois, que foi no dia 23 de janeiro de 2016. Ela falou que foi a festa mais linda que ela já viu. Em dezembro de 2017, juntamos todas nós... Gente, tô suando, calor demais aqui. Em dezembro de 2017, juntamos todas nossas economias e viemos morar em Portugal. Olha aí, gente,
vem um outro baque que eu já contei, acho que tem 2 vlogs aí falando sobre isso no canal, hein? Mas mesmo assim, vou contar pra vocês o golpe que eles sofreram em Portugal, mas ela disse que hoje eles estão felizes, realizados, começando uma vida nova no novo país, tá bom? Aí ela faz uma observação. Devido a Marcelo ser bisneto de português, procuramos saber se ele tinha direito à cidadania europeia. Fomos até uma advogada conhecida nossa, conhecemos praticamente toda a família do esposo dela. Ela trabalha com cidadania portuguesa e italiana. A safada nos disse que sim, que por lei a cidadania se estende somente até o neto, mas que entraríamos com um processo alegando vínculo sanguíneo por ser bisneto, e assim Marcelo conseguiria a tão sonhada cidadania. Pagamos R$ 12.500 pelo processo. Ela e seu sócio nos indicou a viajarmos para Portugal, já que um dos quesitos para conseguir a cidadania seria comprovar afetividade com a cultura, e a melhor maneira disso seria morando lá por 1 ano. Viajamos, chegamos em Portugal, o sócio da mulher nos recebeu, disse que daria entrada no pedido de visto até sair o tal processo. Chegamos dia 4 de dezembro. No mês de março, quando ele disse que passaríamos pelo SEF, não sei o que é, SEF, o advogado simplesmente sumiu, não atendia nossas ligações, não respondiam. Ligamos para a advogada no Brasil, pressionamos dizendo ou marca a data ou devolve os documentos. Ele nos enviou o papel com uma tal marcação de data. Junho, fomos todos felizes pro tal da entrevista lá que ele marcou, né? Pois sairia nosso visto de residência. Eu já estava trabalhando e com toda a documentação para conseguir o visto de trabalho. Quando chegamos ao CEF, apareceu um outro rapaz e disse que fulano estava a trabalho no Brasil, que é o advogado. E esse rapaz que passaria conosco pelo CEF. Nos pediu para pagar uma taxa, deu entrada em uma extensão de visto de turista. O cara não deu entrada no visto de residência para eles, deu uma entrada para extensão do visto de turista. Fiquei revoltada, procuramos outro advogado, até porque tenho toda a documentação para pedir um visto de trabalho. A nova advogada nos explicou que Marcelo não tem direito à cidadania, que caímos em um golpe e que o documento que nós assinamos nos dava 20 dias para deixar o país com risco de expulsão caso descumprido. A nova advogada fez o cancelamento de pedido de extensão de visto, deu entrada numa nova documentação e agora estamos aqui aguardando uma data oficial para a nossa entrevista. Aí ela falou que se sair a documentação, ela vem contar pra gente. Ela quis dar esse adentro aí no final, porque, né, finalmente ela casou, aconteceu essas coisas e eles acabaram levando um golpe logo depois do casamento, né? Então, mesmo com todas as dificuldades financeiras que eles passaram, com todas essas dificuldades, eles continuam juntos. Agora, o que a gente tem pra falar, gente? Igual eu falei pra vocês do caso dela, é inacreditável, né? A mãe foi maltratada quando criança e eu acho assim, em vez da mãe pensar, nossa, eu fui tão maltratado quando criança, deixa eu, né, vou dar o amor que eu tenho que dar pros meus filhos agora, não. Vai lá e maltrata os filhos também. Aí depois parece que cresce e fica tudo bem. Pelo menos é assim que tem visto as histórias, né? Essa sua questão de ficar sempre querendo procurar alguém, isso, gente, se chama meio que amor desesperado, é verdade. Ele normalmente acontece após um abandono. Então, após você ser abandonada, né, você quer achar outra pessoa, né, para suprir, não é aquele amor, para suprir aquele abandono. Então, acho que isso fez com que você ficasse na busca aí desenfreada, igual você falou, eu queria qualquer homem de qualquer lugar, mas eu queria casar, eu queria ter uma família, né? Que bom que deu sorte com esse aí, mas você poderia estar nessa busca aí até hoje. Outra coisa, você terminou com o segundo cara lá da história, que é seu ex, várias vezes, né? E você sempre depois que terminar, é o mesmo caso típico de mulheres
Terminei, mas descobri que ele é o homem da sua vida. Gente, isso não é amor. Isso é orgulho ferido disfarçado de amor. Porque tem mulheres que elas não conseguem aceitar que o homem não quer mais. Então, assim, não é que você... eu terminei com... Se terminou, cara, eu penso assim, teve algum motivo, né? E pense bem se você amava ou se você tá só se sentindo rejeitada. Porque tem muitas mulheres, muitos casos aqui que a gente vê mulheres que termina, volta, termina, volta, termina, volta. E, né, gente, não é assim que a banda toca, né? Eu acho que a gente tem que ter mais amor próprio, sabe? E tentar separar um pouquinho do que é amor, o que você tá se sentindo. Você tá sentindo ferida, você tá sentindo sua autoestima lá embaixo. Principalmente se o cara termina com a gente, fala aquele monte de coisa e termina, aí você viu, você falou, eu já tava achando que o problema era comigo, eu queria provar que eu não era aquela mulher monstro, né, que ninguém parava comigo. Não adianta, eu vejo muitas, sabe, às vezes a gente fica mesmo, a gente quer, eu quero achar um grande amor, eu vejo todo mundo com um grande amor, eu também quero. Mas essas coisas não adianta a gente ficar louca procurando. Eu acho que na hora certa ela vai aparecer. Só que também não cai nas armadilhas da cabeça não, né, do coração. Porque se todo mundo pensasse com a cabeça, não ia cair em armadilha, né? Aquelas armadilhas do coração que terminou, vão voltar. Presta bem atenção nisso, tá bom? Bom, desejo a você e Marcelo toda a felicidade do mundo. E espero que vocês resolvam a situação em Portugal de vocês, para que vocês possam ficar aí bem. Eu comentei em alguns vlogs, vou ver se eu deixo aqui no final, de pessoas que levaram o golpe em Portugal, pessoas que levaram o golpe de cidadania italiana. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque infelizmente tem vários brasileiros que querem se usar da fragilidade de outros ou da precisão de outros aí para ganhar dinheiro em cima. Infelizmente acontece. Então, olhos bem abertos, muito cuidado, procure se informar. Não sai acreditando em tudo que vocês estão ouvindo, não. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!